está começando mais um dia de prosa. O assunto da nossa prosa deste domingo é educação em tempos de pandemia. E para isso nós vamos conversar com a Vanessa Couto, que é secretária municipal de educação de Rio Acima. Bom dia, Vanessa, tudo bom? Bom dia, Ana, tudo bem? Muito obrigada, é um prazer te receber aqui para a gente tirar dúvidas da população a respeito da volta às aulas, como é que estão sendo as atividades nesse período de pandemia, se tem previsão, né? Sim, Ana, o prazer é todo meu estar aqui. Muito obrigada. Vanessa, por falar em aula, nós já estamos sem aula desde o dia 18 de março, certo? Certo. E aí, tem previsão para esse retorno? Nesse momento, Ana, existe um pensamento inicial de julho, mas a gente precisa ver como vai ser o caminhar dessa pandemia para ver se realmente isso vai ter como acontecer. E essas decisões da Prefeitura estão alinhadas com a Secretaria de Estado? Como é que funciona? Sim, com a Secretaria de Estado, com o Conselho Nacional de Educação, com a Organização Mundial de Saúde, né? Porque as recomendações são de não aglomeração. Sim, e aí o Estado, ele faz as deliberações, solta os decretos e aí sim nós começamos a pensar a nível de município? Isso, dessa forma. Eu ainda preciso esperar as orientações da Secretaria de Estado de Belo Horizonte, porque como Rio Acima não tem um regime próprio, né, a gente segue as orientações da Secretaria Regional de Estado Metropolitana A. Sim. Em Rio Acima, nós estamos num período de retorno do comércio, né? A reabertura econômica em que os estabelecimentos essenciais e não essenciais estão voltando à atividade. E, por isso, alguns pais estão muito preocupados, acredito que a maioria dos pais, porque vão precisar voltar a trabalhar. Mas, o que você diria para esses pais? Por que manter o isolamento agora? Por que ainda é importante? Ana, infelizmente, mesmo com a flexibilização do comércio, nós não vamos abrir as escolas nesse momento. Não teríamos como atender os pedidos da saúde, né, do distanciamento entre as crianças, das medidas de higiene, do lavar as mãos, de utilizar a máscara, porque principalmente com as crianças menores, isso ainda seria muito difícil. O contato físico entre uma criança e outra, né, teríamos como flexibilizar os horários de recreio, diminuindo a quantidade de crianças. Mas dentro de nossas salas de aula, não teríamos como atender o espaçamento necessário para evitar o contágio do Covid-19. A Secretaria de Educação está organizando as atividades para mandar para os alunos? Como que está funcionando? Não, nesse momento a Secretaria de Educação não pensou em como vai repor esses dias de aula, até porque nós ainda não temos uma definição de quantos dias será necessário repor, né, porque não existe uma data já estipulada de retorno de aulas. Existem alguns professores que, no sentido de colaborar, está oferecendo atividades para não perder o vínculo com os seus alunos. Não são todos os professores, não são todas as escolas, né? Como eu disse, é uma colaboração e essas atividades não estão sendo consideradas dias letivos. Os professores estão cientes disso, os pais que estão participando desse tipo de atividade também estão cientes dessa situação. A Secretaria de Educação sugeriu algumas atividades para os pais fazerem em casa, né? Sim, já há algum tempo está publicado no site da Prefeitura, né, as atividades que os pais poderiam fazer com as crianças, desde 6 meses até os alunos do 9º ano, que é da responsabilidade do município. Elas não contam para o ano letivo, né? Mas são a título de garantir o desenvolvimento desses alunos mesmo em casa. Sim, e não deixá-los totalmente parados da escola, né? Tá fazendo alguma coisa, alguma atividade de escrita, de leitura, para ajudar a passar o tempo e não se perder aquilo que já foi aprendido anteriormente. Agora, nesse período, desde 18 de março, né, já faz mais de um mês que nós estamos sem aula, e aí, em uma época, ventilou-se a hipótese de utilizar as férias escolares nesse período, né, para tentar adequar dentro do ano letivo. Isso vai acontecer aqui? Sim. Provavelmente, sim. Existe grande chance, né, dos 15 dias de recesso escolar serem utilizados como reposição de dias letivos, sim.
Tem a possibilidade de cancelamento do ano letivo, Vanessa? No município de Rio Acima, nós ainda não conversamos a respeito disso, não existe esse pensamento. A nível de Minas Gerais também não existe esse posicionamento, mas vamos aguardar para ver como vai ser, né, o caminhar da pandemia. Algumas escolas particulares estão utilizando o sistema EAD para fornecer as aulas. Inclusive, o próprio governo federal tem sido bastante militante do EAD. O governo Zema já falou algo sobre EAD também. Tem essa possibilidade aqui no município? Nesse momento, a gente não vê a viabilidade, né? Rio Acima é um município pequeno, nem todas as pessoas têm acesso à internet. Ou se tem acesso, poderia ter acesso à internet, mas a localidade onde mora, o sinal é ruim, né? E a aula EAD, que é a aula à distância, a aula online, ela traz algumas particularidades, né? Então, as crianças teriam aula no mesmo horário que estivessem na escola. Então, para exemplificar melhor, eu tenho um filho que estuda na Escola Padre Oswaldo no período da manhã. Então, de 7 às 11h30, ele deveria estar sentado na frente de um computador, de um tablet, assistindo às aulas durante todo esse período. Então, a gente traz outras questões. Se os pais têm 2 filhos na rede, se os pais têm 2 filhos em escola municipal e estadual, se essas aulas forem oferecidas, eles até precisariam ter mais de um veículo que pudesse ter essa aula online. Então, a gente pensa, enquanto Secretaria de Educação, que não seriam atingidos 100% de todos os alunos, né? E para a gente atender uma parte e deixar outra, eu não vejo um objetivo. Então, a melhor saída mesmo são essas atividades que alguns professores estão passando e que vocês sugeriram enquanto Secretaria de Educação, né? Nesse momento, sim, Ana, mas já existe um novo pensamento do governador Zema, do estado de Minas Gerais. Ele está tentando parceria com a Rede Minas, para que essas aulas sejam oferecidas através da televisão. Ele está tentando também uma parceria com as redes de telefonia, para se ter um aplicativo, e esse aplicativo ser baixado no computador ou até mesmo no celular, e não ter custo com a internet. Mas isso ainda são conversas iniciais, nada ainda a ser definido. Sim. A prefeitura pensa em fazer essas atividades por conta própria e encaminhar de forma oficial para os pais? Sim, a gente já está começando com esse pensamento diante da quantidade de dias já de aula suspensa, mas nós precisamos aguardar as orientações da Secretaria do Estado e também do Conselho Estadual de Educação. O Conselho Nacional, ele já fez vários documentos de orientações de como a gente vai poder repor esses dias letivos, mas ele está a nível nacional, depois vem a nível de estado e depois a nível de município, dependendo da realidade de cada município, né? Lembrando que Minas Gerais são 857 municípios, cada um com uma realidade diferente. Por enquanto, quem quiser fazer parte dessa lista de transmissão de atividades que algumas escolas, por meio de alguns professores, estão organizando, como que pode fazer? Se não tiverem o contato da equipe gestora, direção e coordenadora da escola, podem entrar em contato na Secretaria de Educação pelo telefone 3545-2381, deixar o seu nome, o seu número de telefone, que nós vamos encaminhar o pedido para a equipe gestora responsável. A Secretaria de Educação está funcionando em qual horário? De 7 às 12. E as escolas estão com as secretarias abertas ou não? Não. As escolas funcionam de acordo com uma demanda, com uma necessidade que surge. Então, houve a necessidade do cadastramento do kit merenda. Então, as escolas abriram em datas e horários específicos. Alguns pais estão solicitando documentos porque conseguiram uma vaga de emprego. Então, a diretora vai lá, o outro funcionário vai, providencia esse documento. Elas vão para verificar a questão da energia, de como está a escola, se está tudo fechadinho, apesar da gente ter os vigias, mas elas também vão com o nosso olhar carinhoso, né, pela escola, e verifica como está a situação. Mas não existe funcionamento de segunda a sexta
em todas as escolas. Nas demais decisões em relação ao Covid, os municípios da região metropolitana, principalmente aqui na nossa área, Rio Acima, Nova Lima, Raposa, estão tentando andar alinhados, né? Isso também está acontecendo em termos de educação ou as realidades são muito diferentes, não dá para sincronizar? As realidades são totalmente diferentes, né? O município de Nova Lima, principalmente, ele tem uma arrecadação 10 vezes maiores do que Rio Acima, eu acredito. Então lá, as escolas particulares já estão oferecendo a aula em AD e as escolas municipais fizeram a impressão de atividades que são distribuídas junto com o kit merenda escolar. Então, a cada mês, os pais recebem uma apostila com as atividades que os filhos vão fazendo ao longo do mês. Sim. Dentro dessa discussão de ano letivo, já tem alguma determinação do MEC ou pelo menos alguma deliberação a respeito de flexibilizar os 200 dias letivos? Sim, já existe uma medida provisória que foi até sancionada pelo presidente em que não haverá a necessidade de se cumprir os 200 dias letivos. Mas teremos que cumprir uma carga horária mínima, que são de 800 horas. E você acha que isso ainda pode ser reduzido mais ainda, essa carga horária? A gente não temos um pensamento em relação a isso, né? Até porque também não sabemos quantos dias as aulas ficarão suspensas, né? Há anos atrás, a gente cumpria 150 dias letivos, 180, desculpa, anos letivos, mas nada além dessas 800 horas até o momento. Então é aguardar mesmo, né? Isso. Nós vamos para o segundo bloco. No próximo nós vamos falar sobre o kit merenda escolar, que foi uma iniciativa da Prefeitura para manter a alimentação saudável dos alunos, mesmo nesse período de quarentena. Não sai daí, eu volto já. Nova Rio TV, notícias e entretenimento para você. Estamos de volta com mais um Dia de Prosa, hoje conversando com a Vanessa Couto, que é secretária municipal de Educação de Rio Acima. Estamos tirando dúvidas a respeito das aulas nesse período de quarentena, sobre as atividades, sobre previsão de retorno e agora sobre o kit merenda escolar. Vanessa, já que não tem previsão para o retorno das aulas, o kit merenda escolar vai continuar sendo distribuído para os beneficiados? Sim, nesse momento nós já temos uma certeza que haverá uma próxima entrega no mês de junho. Para o mês de julho nós ainda não temos essa certeza, porque não sabemos se o início das aulas será no mês de julho. Como eu disse anteriormente, nós estamos esperando ver como vai ser o caminhar da pandemia para o retorno das aulas. Então a gente vai fazendo essa aos poucos, mês a mês. Sim. Ontem teve outro cadastro, né, de novas famílias para receber o benefício. Fala pra gente um pouco como que foi o primeiro cadastro, como é que está sendo esse processo? Sim, nós fizemos em parceria com a Ação Social, abrimos as escolas durante uma semana para que as famílias pudessem ir se cadastrar. Cada dia nós fizemos em uma escola diferente para beneficiar as pessoas as residências mais próximas da escola. Abrimos uma nova chamada que foi para todas as escolas em um único local, que foi a Escola Terezinha. Após a análise da assistência social desse cadastramento, nós iniciamos na semana passada a entrega do kit merenda escolar. Foram entregues nas residências das pessoas que foram contempladas. Conseguimos contemplar 480 famílias, mas diante do número tão baixo de famílias que fizeram esse cadastro, houve a necessidade desse segundo cadastro que aconteceu ontem na Secretaria de Ação Social, de 8 às 16. São quantas famílias no total? 1.170 famílias. Nossa, nem a metade procurou, né, o benefício. Menos de 50%. Mesmo abrindo uma segunda chamada, não houve uma adesão que a gente esperava que houvesse, né? Então, estamos abrindo uma nova oportunidade. Abrimos ontem uma nova oportunidade.
Esse cadastramento de ontem, ele foi feito também nas escolas? Não, ontem a gente fez somente na ação social. Sim. E, Vanessa, como que foram escolhidos os itens dessa cesta? Que já foi entregue e imagino que vai ser a mesma que vai ser entregue agora para esses novos beneficiários. Sim. Tudo é feito de acordo com as orientações da nutricionista da educação. O objetivo desse kit merenda escolar é manter a alimentação dos alunos saudável, né? Mesmo durante a quarentena. Esse kit veio para suprir a necessidade nutricional das crianças que nesse período não estão se alimentando nas escolas. Alguns municípios distribuíram kit para todos os alunos da rede municipal. Por que em Rio Acima não foi assim? Rio Acima, como é um município pequeno, a arrecadação não é tão grande, não teria como o município arcar com cestas para todas as famílias, já que o recurso do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, não supre essa necessidade. A necessidade das cestas, mas para uma merenda escolar, sim. Na verdade, não, Ana. Eu posso afirmar aqui que mais de 80% da alimentação escolar é comprada com recurso próprio, já para atender a demanda das escolas. Né? O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele oferece valores diferentes para cada etapa. Mas, num geral, se a gente fosse colocar todas as crianças no mesmo patamar, a gente poderia dizer que o governo federal repassa para o município de Rio Acima R$ 7,20 para cada aluno em dia letivo. Né? Então, com R$ 7,20, infelizmente, não daria para oferecer nenhuma refeição da forma que hoje as escolas oferecem para suas crianças, né? Suprindo todo o valor nutricional semanal. E essa obrigação de que a alimentação oferecida pelas escolas siga todo um cardápio nutricional é do próprio governo federal? Sim, do próprio governo, isso mesmo. Vanessa, e qual foi o critério, então? Já que a gente precisou fazer uma seleção aqui no município, porque se tratava de recurso próprio, qual foi o critério? O critério foi o socioeconômico, e foi por causa disso que nós fizemos a parceria com a assistência social. Então, nós da educação ficamos responsáveis por fazer o cadastramento, o preenchimento das fichas, encaminhamos essas fichas para a Secretaria de Ação Social e os assistentes sociais fizeram o estudo socioeconômico dessa família. Nós da educação não temos competência para fazer isso. Isso é de competência somente e exclusivamente dos assistentes sociais. Alguns pais demandaram outros produtos que não fossem os produtos alimentícios, como produtos de limpeza. Tem essa possibilidade? Não, não existe essa possibilidade, Ana, porque o Programa Nacional é de Alimentação Escolar. Ela veio para suprir a alimentação das crianças que estão fora da escola nesse momento. Então, o higiene pessoal e material de limpeza não será incluído nesse kit merenda escolar. Outra dúvida que surgiu muito, que acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, é que as pessoas perguntaram por que os alunos do Santo Antônio não receberam. Sim, a Escola Santo Antônio ela é de responsabilidade do Estado e não do município. Então é por isso que as famílias da Escola Santo Antônio não foram contempladas. Elas vão ser contempladas por um plano do governo do Estado, não pelo município, pela prefeitura da cidade. Você sabe dar algum detalhe sobre esse programa do Estado? Ele já está acontecendo, Ana. As famílias que estão cadastradas no CadÚnico terão direito a receber R$ 50 por aluno. Então, as pessoas podem entrar no aplicativo, consultar na internet a respeito desse assunto, porque eu não estou muito familiarizada, porque não é da nossa competência, né? Mas já existe e já está em funcionamento. Algumas famílias já receberam esse benefício de R$ 50. Inclusive, nós vamos deixar o site aqui do Governo do Estado para quem tiver interesse em entrar no site para ver como que está sendo esse programa, ver se pode ser beneficiado ou se já está participando, quando que vai cair o benefício, tá? Tá aí, pode acessar o site do Governo do Estado. Vanessa, e nesse
nessa segunda chamada, qual que é a expectativa de famílias atendidas nessa segunda chamada? Ô Ana, como o processo terminou ontem, eu não tenho como te dizer assim um número exato de famílias que foram contempladas e serão beneficiadas nessa segunda chamada. E aí o processo vai ser o mesmo. As famílias ganharam um número de protocolo, né? Sim. Tem que guardar o número de protocolo. Como foi feito na primeira entrega, apresenta-se esse número de protocolo para confirmar que realmente foi feito, né, o cadastro. E a entrega desse novo cadastro, dessa segunda oportunidade que aconteceu ontem, será feita junto com as famílias que fizeram o primeiro cadastro. E a divulgação das famílias contempladas vai ser no site da prefeitura, é isso? Tudo como foi da primeira vez. Tudo por meio do protocolo, não vai ter nome, é para preservar o sigilo da família mesmo. Só pelo número do protocolo de cadastro. E aí a entrega vai ser também presencial nas casas, né? Sim. Entrega em domicílio. Vai ser nas residências. Algumas famílias alegaram que não receberam na data em que a Secretaria de Educação marcou para entregar naquele determinado bairro, que foi por bairro, né? Foi uma escala que foi feita? Sim, fizemos uma escala de entrega durante uma semana por bairros, né? E infelizmente, ou felizmente, somente 10 famílias ficaram sem receber esse kit, por não estar em casa, ou pelo responsável não estar presente naquele dia, estar trabalhando, mas não deixou o número de protocolo para que uma outra pessoa pegasse, né? Então a gente não quis se responsabilizar por uma outra pessoa pegando esse kit que não fosse da pessoa que estava no nome. Outras pessoas pegaram, né? Mas diante da apresentação do protocolo, porque aí confirmava que aquela família realmente tinha feito e estava recebendo aquele kit. E então essas pessoas tiveram a oportunidade de retirar o kit merenda escolar durante essa semana que passou, lá na Secretaria de Educação, no horário de 8 às 11. Sim. Nós vamos agora para um rápido comercial e voltamos no terceiro bloco com informações a respeito da suspensão do incentivo à docência e da insalubridade. Não saia daí, é rapidinho. Nova Rio TV, notícias e entretenimento para você. Estamos de volta com o nosso último bloco do Dia de Prosa deste domingo, recebendo aqui hoje a Vanessa Couto, que é secretária municipal de Educação de Rio Acima. Vanessa, vamos falar sobre o incentivo à docência. Houve um decreto que suspendeu o pagamento do incentivo à docência e de insalubridade, né, por parte da prefeitura. Vamos explicar primeiro o que é o incentivo à docência. Ela é uma gratificação, Ana, que o professor recebe por estar exercendo a atividade dentro de sala de aula. Sim. Ela substitui o antigo POD-GIS, insalubridade? Isso. Há muito tempo atrás, a gente recebia o valor pelo POD-GIS. Hoje, ele é chamado de incentivo à docência. Houve essa suspensão. Por quê? O nosso plano de carreiras, Ana, eu digo nosso porque eu também sou professora efetiva na rede de Rio Acima, que é a Lei Complementar 02 de 2014, em seu artigo 48, ela prevê que essa gratificação seja dada ao professor se ele estiver exercendo a atividade em sala de aula. Como nesse momento as aulas estão suspensas, essa gratificação também teve a sua suspensão temporária. A partir do momento em que o professor voltar a exercer a sua atividade, automaticamente essa gratificação também retornará para o seu pagamento. A partir de quando, então, que foi suspenso o pagamento? Mês de abril agora? A partir do dia 1º de abril. Então, as nossas aulas foram suspensas no dia 18 de março. Os professores ainda receberam integralmente a sua gratificação e a partir do dia 1º de abril é que essa gratificação teve a sua suspensão.
Quanto à insalubridade, que também, o pagamento da insalubridade também foi suspenso, a rede de educação foi afetada? Sim, nós temos as serventes escolares, né, que são aquelas pessoas responsáveis pela limpeza da escola e alimentação das crianças. No artigo 68 do Estatuto do Servidor Público é que traz a respeito desse assunto insalubridade. Ele está também condicionado a um trabalho que a servente faz dentro da escola. Quando ela está fazendo a limpeza, ela está manipulando produtos, agentes biológicos, que pode causar um dano à sua saúde. Nesse momento, com as escolas fechadas, elas não estão tendo contato com esses produtos e é por isso que a insalubridade também foi suspensa da remuneração das serventes escolares. Sim, não só das serventes, né? Geral, de toda a administração. Sim, todas as pessoas que não estão tendo contato com um agente biológico nesse momento, terá a insalubridade suspensa. Sim, e por falar em saúde do servidor da educação, agora nós vamos ter o grupo prioritário dos professores para vacinação contra a gripe, né? São só os professores que vão poder vacinar? Sim, Ana. Do dia 18 até o dia 6 de maio, os professores podem estar procurando a Secretaria de Ação Social, lá no prédio do Centro Social Urbano, de 8 às 16, para estar se vacinando contra a gripe H1N1. Aproveitando nesse momento, antes da gente terminar o nosso programa Dia de Prosa de hoje, nós vamos responder a dúvida da Daniela da semana passada, no programa que trouxe como convidado o Ramon Roberto, falando sobre as obras da ponte, de duplicação e de reforço. A Daniela perguntou como ficaria a situação dos comércios que foram afetados pela obra. De acordo com a prefeitura, o único comércio, o único estabelecimento, né, que foi afetado foi a banca que existia ali na Praça Paulo Teixeira. Essa banca ela precisou ser retirada do local para que as obras fossem iniciadas logo naquele local mesmo em que a banca ficava, que vai acontecer a duplicação do trecho. De acordo com a prefeitura, para que a banca retorne às atividades, é preciso que o proprietário leve até a prefeitura a documentação da banca para ser analisada pelo setor de tributos e assim ser avaliada se está tudo nos conformes para que a concessão daquele espaço, para que a concessão daquela atividade seja mantida. Tudo bem, Daniela? Muito obrigada pela sua dúvida. Quem tiver dúvidas a respeito do programa de hoje, elas serão sanadas no próximo programa. É isso aí, Vanessa. Muito obrigada. Agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Você quer deixar algum recado para os pais que estão em casa, nesse momento, ansiosos pelo retorno? Ana, sim, papais e mamães, nesse momento tão difícil, tão longe de uma realidade que a gente pensou que viveria, peço a vocês, tenham paciência com as crianças, brinquem, aproveitem bastante a convivência com elas também e, se puder, fique em casa. Muito obrigada novamente, Vanessa. Esse foi o nosso Dia de Prosa deste domingo. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra domingo que vem. Tchau!